Então vamos lá, né? O que é a ansiedade? Tá? Os principais autores eles definem a ansiedade como um medo, tá? Como uma fuga, né? de pensamentos ou de sentimentos, de estímulos que fazem com que provoque uma reação no nosso corpo de fugir ou lutar, tá? De se preparar para algo que possa vir, que pode acontecer, tá? Normalmente relacionado a um medo, a uma fuga. Tá? Isso é algo que acontece até espontaneamente no nosso sistema nervoso autônomo, que ele desencadeia certos estímulos que preparam o corpo para uma reação, tá? De ou fugir, ou se defender, ou lutar. Isso é algo inato, tá? Que nós temos, que não depende da nossa vontade, tá? O nosso corpo aprendeu, ele tem esse gatilho que inconscientemente ele se prepara dessa forma. Agora aqui nós estamos falando de uma ansiedade quando ela não é normal, né? Quando ela está acima da média, que em vez o estímulo nem é tão grande ou nem é tão forte e você já se prepara. Ou a pessoa já fica com pensamentos e com medos de coisas que nem estão prestes a acontecer, né? Por algo, uma questão de traumas ou por questões até fisiológicas, ela começa a ter um medo, ela sente uma reação antes de algo acontecer, e ela fica toda hora, todo momento se preparando com medo que algo ruim possa acontecer. Tá? Basicamente, a ansiedade é um estímulo, então, inato de fugir ou lutar, de se preparar. Só que tudo isso acaba acarretando, né, quando a gente entra num estado de patologia, quando a pessoa tem esse comportamento de uma forma repetitiva e padronizada, isso vai gerando sintomas no qual a pessoa começa a desenvolver uma patologia, né? Ela entra num estado de comportamento que leva ela para um padrão, tá? Seja um toque, né? Seja uma síndrome do pânico, ela vai, daí a gente categoriza ela como um padrão ali de comportamento que ao longo do curso você vai entendendo, isso ajuda de você perceber qual é o padrão que o seu corpo aprendeu a se defender, né? E de que forma o seu corpo aprendeu a se defender dessa maneira que em algum primeiro momento foi a melhor forma que o seu corpo tinha de lidar com aquela situação, mas ao longo do tempo isso foi padronizando e você não consegue mais separar uma coisa da outra. Hoje nem precisa mais ter aquele medo ou aquela reação, mas é involuntário, é inconsciente, você já desencadeia todo esse processo de estímulo do seu corpo, que vai em questões fisiológicas, que você aumenta o seu cortisol, acelera seu batimento cardíaco, mas nós vamos ver mais detalhadamente nas próximas aulas, onde nós vamos falar sobre os sintomas, tá? Quais são os principais sintomas da ansiedade. A ansiedade hoje ela afeta uma grande parte da população no mundo. Tá? Uma das questões disso é a forma como nós vivemos contemporaneamente, né? Nós recebemos N estímulos, né? A gente já nasce com muitos estímulos e isso aumenta o corpo, o ser humano está aprendendo a lidar com esse excesso de demanda, com esse excesso de estímulos tecnológicos, né? E isso tudo, de alguma forma, nesse momento, afeta as pessoas e algumas pessoas não conseguem lidar com esse aumento de demanda de informações e desenvolve daí problemas ansiosos. Tá? Hoje, no mundo, mais de quase 25% da população mundial sofre com ansiedade. Tá? É uma taxa extremamente alta. Tá? Então,
se faz muito necessário que a gente consiga desenvolver estratégias tanto de prevenção quanto de estratégias de enfrentamento, tá? a essas questões. A gente tem que conseguir parar um pouco e olhar como a gente leva a nossa vida, como a gente o que tem no nosso estilo de vida nesse momento que, em vez de favorecer ao combate à ansiedade, acaba prejudicando, né? Você estimula demais a sua mente o tempo todo, você não consegue se acalmar, você não consegue fazer coisas mais reflexivas, mais calmas, né? Você não consegue desenvolver práticas de relaxamento, né? Atividades de lazer que sejam relaxantes, né? Então são todas essas pequenas coisas juntando, né? Até a alimentação, né? Você consome muitos alimentos que deixam você mais excitados, deixam você mais alerta, né? Cafeínas, né? Então são coisas que a gente tem que ir percebendo e mudando aos poucos na nossa vida, que com certeza isso aos poucos vai gerar um benefício e vai diminuir a nossa ansiedade. Mas mais para frente em outros vídeos a gente vai detalhar cada uma dessas questões. No próximo vídeo nós vamos tratar dos sintomas da ansiedade. Até lá, um abraço.